Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou o Marcelo Saverneiro e hoje falaremos sobre o atributo Sabedoria e sobre a sua divergência no jogo, aonde a interpretação pode levar esse atributo tão importante que é pouco explorado. Então, sem mais delongas, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos direto para a aventura. Então, sabedoria. Onde a sabedoria pode levar o ser humano a chegar, o elfo ou os anões? Existem duas vertentes de sabedoria no nosso mundo. Existe o saber do senso comum, ou seja, um senso que não tem a habilidade de fazer os porquês, de onde, para onde. E existe a sabedoria do senso crítico, que é uma sabedoria investigada, uma sabedoria com interrogações, uma sabedoria que vem da filosofia. Dentro disso você tem dois patamares. Existe a sabedoria, por exemplo, do bardo, quer dizer, do bárbaro e do guerreiro, que são sabedorias mais sutis. São sabedorias de eu sei o que existe ali, eu sei o que é o livro, eu sei do que ele se trata. E existe uma sabedoria mais antiga. Essa sabedoria mais antiga é explorada por clérigos, monges, bardos, feiticeiros, dependendo do que for. É uma sabedoria transcendental, é uma sabedoria que não tem ninguém para ensinar para você, não existe faculdade que vai ensinar para você. É uma sabedoria tão antiga que ela vai destinar para você exatamente os modos comportamentais do ser humano e como ela vai interagir dali. Modos comportamentais que eu digo é justamente porque a partir do modo de comportamento, a partir do momento que você vê o mundo, altera-se a realidade e tudo que está ao seu redor. A sabedoria que eu vou falar hoje é exclusivamente una. Existe a sabedoria do senso comum, que é a sabedoria que grande parte da população mundial vive, que não é investigado, e existe a sabedoria do senso crítico. Entrando nesse estado de êxtase, você tem ali um modo de viver do sábio. O sábio não é um camarada que estudou tudo, não é um camarada que leu muitos livros, é esse camarada também, mas não é especializadamente o cara que é um Google Maps. O cara é um Google, você pergunta para ele, do que é feito essa flor aqui, ele vai falar para você. Não é assim que funciona. Sócrates ele vai dizer para vocês que sabedoria é sintoma de esgotamento. Você chegou num patamar e dali você busca filosofia. Quer dizer, filosofia é um sintoma de esgotamento. O que é filosofia? Filosofia significa amor pela sabedoria, filosofia. E quando você vai entender melhor do que se trata a filosofia se traga num projeto de indagação. Ou seja, você se perguntar frequentemente do que é feito as coisas. Quando você vai explorar esse sintoma de esgotamento é quando você chega num patamar que não dá, que se esgota uma experiência. É como chegar para vocês, né, como a filósofa Ana Lúcia Helena, se eu não me engano é esse, lá da Nova Acrópole, ela diz para vocês que é como o estágio de uma criança. A criança, ela se torna uma adulta e você pede para o adulto voltar para uma festa de criança, se vestir com aquelas roupas, cantar, dançar. Ele não vai fazer porque se esgotou. É um patamar que não dá. É uma experiência que está todo mundo indo para a maré e você está totalmente diferente daquilo. A sabedoria no budismo vai se destacar com uma força que fala-se que nada é fixo nem permanente nesse mundo. Tudo é móvel. Se tudo torna-se móvel, tudo se torna-se móvel, ele não é permanente. E o hermetismo vai falar que a única coisa que se torna eterna e permanente nesse mundo é o espírito. Levando essa coisa em conta, você dá para entender que quando você entrega a vida a uma não permanência nesse plano, você vê que as coisas acontecem, mas logo vai passar. A sabedoria é explorada nesse eixo porque o personagem mostra-se a diferença. Não sei se vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão, que ele vai falar de personagens que estavam presos numa parede. Estavam acorrentados e dentro dessa caverna a única coisa que eles conseguiam observar ao fundo era sombras. Obviamente que para surgir uma sombra é necessário luz. Ou seja, existia uma fenda na caverna que passava essa luz e mostrava-se sombras. Mas uma dessas pessoas que estavam presas, ela falava, não cara, não é possível, existe algo a mais, existe algo lá fora. Sendo que os demais que estavam ali, eles tinham medo. Eles falavam, não, a gente não pode ir lá fora e tal. Só que o que acontece? A atitude do filósofo dentro daquela caverna é quebrar as correntes e ter uma atitude de sair da escuridão. Ou seja, sair da ignorância.
Quando ele sai da ignorância, ele entra na luz da sabedoria, ele identifica que lá fora passam pessoas. O mundo não é a caverna em que ele vive, o mundo é muito maior do que aquilo. Mas aí acontece um destino trágico. O filósofo retorna à caverna e quando ele fala para as pessoas, não, cara, vocês têm que entender, lá fora existe um mundo muito maior, existe isso, aquilo, eles não acreditam naquela história por puro medo, por puro senso comum. A sabedoria que eu disse que todos têm, mas que não é explorado. É o saber, né, comumente dito. E dali, eles matam o filósofo. Você provavelmente deve ter visto isso várias vezes na sua vida, que exatamente você descobre um algo, você sabe de um algo que ninguém sabe, ou que ninguém nunca explorou, ou que quase ninguém entende, e a pessoa simplesmente chega pra você e fala, não, mas não é assim, não sei o que, eles afundam um fato científico na sua cara, com base em crença. O tempo todo é assim, o tempo todo é assim. E, obviamente, quando você vai estudar mais isso, você vai ver que o monge, ou o clérigo, ou o paladino, quando eles têm essa sabedoria além da vida, e eles passam aquilo para os demais não se importam, os demais não ligam, os demais, eles minimizam, pressionam o suficiente aquele conhecimento até que ele se torne nulo. E a gente sabe que uma mentira contada 1000 vezes torna-se o quê? Uma verdade. Quando a gente vai explorar um pouquinho mais isso, você vai entender que a sabedoria é utilizada até mesmo para cheques, jogadas, né? Quando o mestre chega para você e fala assim, rola à vontade. Lembra do vídeo do Bárbaro? Que fica lá rindo, não sei o que, vontade, que ele não passa no teste? Aquilo ali é uma expressão exatamente que a sabedoria daquele personagem era nula. Mesmo que ele tivesse 7 em sabedoria, mesmo que ele tivesse 12, mas é um personagem que ele sabe superficialmente sobrevivência. Um personagem que desperta, que busca a iluminação, que busca a diferença, que vive para o espírito e não para a carne, ele vai entender claramente que a sabedoria ali serve para que ele não caia nas artimanhas do mal. Então, por que a gente pede para jogar um teste de vontade para que a pessoa não seja controlada? E usa-se sabedoria para isso. Porque exclusivamente a pessoa está lutando contra uma vontade espiritual. É quando o camarada está tentando domar sua mente. Se você tem uma vida espiritual enraizada e você entende que tudo, nada é fixo nem permanente nesse mundo e tudo tem um porquê, e que você não vive para esse mundo, você vive para o espiritual, você automaticamente destaca a sua vida no espírito. Ou seja, a sua carne pouco me importa, mas eu me importo com o espírito. Então, quando tenta uma entidade maligna te controlar, te usurpar, fazer qualquer coisa com você, show Satanás, show Satanás, a casa do Senhor não existe Satanás. Mas é exatamente esse sintoma, porque você não vai cair nas artimanhas do mal. Você não vai cair. Você entende que seu espírito é muito forte. Ele é acima da compreensão de qualquer ser para estar naquele estágio. Acho interessante também falar para vocês a 4ª tábua de esmeralda, escrita por Hermes Trismegistus, que eu acho uma brilhante observação. Saibas, ó homem, seja qual for a forma em que habitas, certamente és um com as estrelas. Erguei a tua chama das trevas, voe da noite e serás livre. É um texto escrito há milhares de anos atrás, por, se não me engano, uma das maiores mentes que já passaram por esse plano. Quando ele fala, seja qual for, é porque o hermetismo ele vem acreditar que todos nós temos uma vibração diferente. Aquela pessoa que é mais triste, que vive só para si, você tem uma densidade mais baixa de vibração. É uma pessoa egoísta, uma pessoa que tem um eixo próprio. Uma pessoa alegre tem outra vibração. Seja qual for, desperte. És um com as estrelas. Existe um conceito que fala que o que é em cima é como o que é de baixo. E o que é embaixo é como está em cima. No budismo vai explorar essa lei hermética e vai falar para você que somos todos um. Porque se você identifica a raiva no próximo, se você identifica o ódio no próximo, é porque você em algum momento teve uma experiência com aquilo e você experimentou aquele sentimento. Então não há o que julgar, porque somos todos um. Sendo todos um, nós procuramos a bondade. Porque você não quer que a vida ao redor retorne para você de um eixo
que não seja nem um pouco agradável. Então acho que esse vídeo foi interessante para vocês entenderem melhor um pouquinho de interpretação e saberem que os atributos não são apenas peças ali que vocês põem pontos e aquilo ali vai destinar jogadas que vocês fazem, ok? Os atributos são um eixo de interpretação muito maior, que vai além até mesmo do eu. Você pode aprender com o jogo, assim como eu estou falando com vocês aqui agora. E é bom estudar essas paradas, né, cara? É bom você focar em entender melhor sobre aquilo ali que você está fazendo. Se você é um bardo, você procurar o que é o carisma, como ele influencia, ler um livro de Maquiavel para entender melhor como isso funciona. Você está procurando alguma coisa de forte, você vai ver lá o canal da Fábrica de Monstros, alguma coisa assim, para você criar o que você quer. A experiência, né? Força empírica. Então, espero que vocês tenham gostado daqui até agora. Envie esse vídeo para seus amigos, principalmente aqueles que jogam das classes que eu citei, clérigo, paladino, tudo aquilo que usa sabedoria. E não deixe de se inscrever no canal, comentar aqui, deixar o like. E sem mais delongas, muito obrigado por estar aqui até agora e boas aventuras. Valeu!